Hezbollah atacou Israel e este declarou guerra total. O Irã ficou louco atacando 14 países da região, incluindo bases da França e do Reino Unido. Saudações, sou Ariê e compartilho com você esta atualização da guerra que está acontecendo agora mesmo no Oriente Médio, aqui de Israel. Hoje é segunda-feira, 2 de março de 2026, a noite cai sobre Israel. E esta é a atualização do terceiro dia de guerra. A situação já não é mais uma troca de ataques, é uma guerra aberta em várias frentes, com impactos diretos em Israel, no Golfo, e com consequências econômicas que já são sentidas em todo o planeta. Vamos ao mais relevante primeiro. Hoje, Israel entrou em guerra aberta contra o Hezbollah no Líbano. Estamos falando do grupo terrorista. O ministro da Defesa de Israel, Katz, foi claro, disse que o Hezbollah vai pagar um preço alto pelos disparos contra Israel. Katz apontou diretamente para Naim Qassem, secretário-geral do Hezbollah, como alvo marcado para a eliminação, responsabilizando-o por ter decidido o ataque sob pressão do Irã. E Katz não falou em tom diplomático. Disse que quem seguir o caminho de Ali Khamenei vai se encontrar com ele em breve. Nas profundezas do inferno, junto com todos os eliminados do chamado eixo do mal, ele também deixou outro ponto-chave. Disse que não há retorno às regras de enfrentamento que existiam antes de 7 de outubro. A instrução, segundo Katz, é proteger os residentes do norte de Israel e todos os cidadãos com toda a força necessária. Esse confronto direto contra o Hezbollah começou bem cedo hoje. Depois que de madrugada, por volta da 1 da manhã, o grupo terrorista realizou vários ataques com mísseis e drones a partir do sul do Líbano. Assim, agora temos uma nova frente aberta para Israel atacando o Hezbollah. No entanto, o objetivo principal continua sendo destruir e derrotar o regime iraniano e neutralizar suas capacidades na Operação Rugido do Leão, para poder eliminar totalmente as ameaças contra o Estado judeu e, segundo a narrativa oficial, permitir que os cidadãos do Irã se levantem contra o regime e o derrubem. O que ocorreu exatamente durante a madrugada? Bem, primeiro devemos lembrar que no mesmo sábado, quando começou o ataque contra o Irã, o presidente do Líbano pediu a Israel que não atacasse seu território. Ao que Israel respondeu que não o faria, desde que o Hezbollah se abstivesse de se juntar ao Irã para atacar Israel. Bem, essa abstinência do Hezbollah durou apenas 2 dias, já que depois atacou o norte de Israel com mísseis e drones. A resposta de Israel foi imediata e contundente. Enquanto eram atacados alvos do regime iraniano no coração de Teherã, ao mesmo tempo, foi realizada uma onda de ataques contra dezenas de alvos do Hezbollah em todo o Líbano. As estimativas das FDI são de que foram atacados 70 alvos na região de Beirute e no sul do Líbano, nas primeiras horas. Fala-se de altos comandantes atingidos, quartéis generais, infraestrutura e até um veículo com operativos da unidade Radwan na região de Kafar Dagal. Após esses lançamentos, o porta-voz das FDI em árabe emitiu um aviso de evacuação para 53 vilarejos no sul do Líbano. Isso é o que nos permite entender por que hoje temos vídeos de pessoas no Líbano olhando para um ponto, esperando, como se soubessem que um míssil vai cair e que vai atingir especificamente alguma área. Muito pontual, claro, selou unça. Excelentes vídeos, CZ. Manicom, deixem, F. Persos, Mienes, mando um para todos dentro dos bairros da sociedade libanesa. Por isso, as pessoas, sabendo que vão atacar, se afastam e começam a gravar simplesmente esperando o míssil cair. E aqui há um detalhe que explica a velocidade do ataque de Israel nesta madrugada. As FDI dizem que se prepararam antecipadamente para o cenário de que o Hezbollah se juntasse à guerra. No Comando Norte, a fronteira foi significativamente reforçada em capacidades defensivas e ofensivas. Isso permitiu lançar um ataque rápido e contundente
sem ficar desprotegidos na defesa. Mesmo antes do início da Operação Leão Ascendente contra o Irã, as FDI garantiram que, durante o último mês, realizaram ataques significativos em todo o Líbano para enfraquecer as tentativas de reconstrução do Hezbollah e que tivessem uma força contundente para poder apoiar o Irã em um possível ataque conjunto. Além disso, outras frentes foram reforçadas como parte de uma preparação ampla para um cenário de múltiplas frentes. No Comando Central, o esforço contra o terrorismo foi reforçado com dezenas de operações no Comando Sul. As forças continuam operando e defendendo a linha amarela de Gaza, e foram reforçadas tropas ao longo das fronteiras ocidentais e orientais para proteger o Sul, o Arabá, Eilat e o Negev ocidental. Para quem não entendeu, o que acontece é que simplesmente Israel está cercado de inimigos por todos os lados, e as FDI dizem que posicionaram numerosas forças nas fronteiras, prontas na linha de frente para garantir uma defesa completa diante de qualquer cenário. Nestes 3 dias de guerra, já foram convocados 110 mil reservistas israelenses. Entendendo que o que se espera agora, já que não existe o impedimento do cessar-fogo com o Hezbollah, que limitava drasticamente as operações de Israel, portanto, o que se estima é que haverá uma incursão terrestre muito significativa, o que nos levará nos próximos dias a uma guerra não só aérea, mas também de forças militares terrestres israelenses varrendo todo o sul do Líbano, em uma luta totalmente aberta contra as forças do Hezbollah. E nesse contexto, muitos poderiam pensar que o grupo terrorista Hezbollah já não tem muito com o que responder. Bom, então permita-me contar as capacidades atuais do grupo terrorista, que continua sendo ainda o maior do mundo. Segundo estimativas citadas pelo Centro de Pesquisa e Educação ALMA, o Hezbollah teria cerca de 25 mil mísseis e foguetes, em sua maioria de curto e médio alcance. Estima-se uma capacidade de lançamento de até dezenas de foguetes e mísseis por dia. Em relação a drones, fala-se em cerca de 1.000 drones suicidas, além de uma quantidade não especificada de drones táticos. Em termos de forças humanas, entre 40 mil e 50 mil combatentes ativos e entre 30 mil e 50 mil reservistas. Antes de começar, quero contar a história deste frasco que me surpreendeu e acho que vocês também deveriam conhecer. Este frasco guarda uma história inacreditável que era desconhecida até agora. Dentro dele, a terra do Monte do Templo, em Jerusalém, resgatada por arqueólogos depois que milhares de anos de história foram descartados como entulho. É a nossa oportunidade de impedir que a história desapareça. Comece o novo ano com uma conexão pessoal com Jerusalém. Clique no link na bio ou escaneie o código para aproveitar uma oferta especial. A Radwan, a unidade de invasão, a mais sofisticada, estima-se que tenha cerca de 5 mil membros, aproximadamente 3 mil combatentes e 2 mil de apoio e logística. Como você pode ver, estamos falando de números grandes. Isso poderia facilmente ser o exército de um país. Então, estamos falando de um poder militar significativo e com capacidade de infligir duros golpes ao Estado de Israel. Com essa nova frente aberta, então, justamente o que agora enfrentamos aqui em Israel é uma guerra aberta. Claro, e muito provavelmente prolongada, não de dias, mas de semanas e até meses. Pela experiência que já temos do que aconteceu em Gaza e no contexto dos ataques do Hezbollah contra Israel. Ontem à noite, pela primeira vez na história, foi possível ver em funcionamento e em um conflito real o uso da tecnologia militar, laser de alta potência. Estamos falando do uso do Iron Beam, ou raio de ferro em português, o sistema de defesa a laser israelense. O que você está vendo na tela é o Iron Beam em ação, que está implantado bem na fronteira com o Líbano. Nas imagens é possível vê-lo derrubando os mísseis que estavam sendo lançados pelo Hezbollah e que, uma vez atingindo certa altura, eram localizados pelo sistema que disparava imediatamente. O raio laser, que vale a pena dizer que é imperceptível ao olho humano. Nas imagens que você vê, quando aparece o raio laser, é porque há câmeras especiais para que ele possa ser visto. E o que é mostrado, então, é a neutralização dos mísseis ainda na sua fase de lançamento. Isso representa um marco não só para a defesa aérea de Israel, mas para a história das guerras contemporâneas.
Muito provavelmente, então começaremos a ver muito mais imagens do Iron Beam em seu pleno funcionamento. Bem, agora vamos para o fronte com o Irã, que literalmente perdeu a cabeça, o Khamenei, mas também perdeu o juízo, e parece que entrou em um modo de se afundarmos, todos afundamos juntos. Ouça isso só na noite de ontem e no que vai do dia de hoje. O Irã atacou 14 países ou territórios na região e, em alguns casos, bases militares de aliados da OTAN, sendo atingidas pela primeira vez. Vou resumir para você país por país, conforme está sendo reportado em Israel. Durante a noite e o dia de hoje, ocorreram diferentes ondas de ataques contra várias cidades do país, incluindo Jerusalém, com um impacto direto lamentável o de um míssil balístico. Na cidade do sul de Israel, Beersheba, 74 pessoas ficaram feridas por estilhaços, e graças ao Eterno, sem perdas fatais. E no aeroporto de Abu Dhabi, uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas. Em Dubai, foi registrado o impacto em uma área do aeroporto, com 4 feridos e caos nos voos. No Bahrein, foi registrado um incêndio de grandes proporções no complexo de operações de apoio naval, que abriga o quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. Fumaça preta no céu, visível a quilômetros de distância. No Kuwait, foi relatado que o terminal do aeroporto foi atingido e a base aérea Ali Al Salem bombardeada. No Catar, foi informado que a base aérea Al Udeid foi atingida. Esta é a maior base americana de todo o Oriente Médio. Na Arábia Saudita, foram relatadas explosões noturnas em Riad. Na Jordânia, foram relatadas interceptações de mísseis balísticos, mas com destroços em chamas caindo em áreas civis. No Iraque, foi relatado que bases militares americanas em diferentes regiões do país foram alvo. Em Omã, foram relatados impactos diretos. Na Síria, foram relatados outros impactos. Em Chipre, foi relatado que a base britânica do Reino Unido em Akrotiri foi atingida diretamente. Lembremos que no relatório de ontem eu contei que houve uma tentativa de ataque, justamente ontem, mas eles foram interceptados antes de atingir os objetivos. Hoje não houve a mesma sorte, foi documentado um impacto direto, o que marca que, pela primeira vez, um aliado da OTAN, o Reino Unido neste caso, teve uma base militar atacada. Mas horas depois foi relatado um ataque a uma instalação francesa, ou seja, o segundo caso envolvendo um membro da OTAN. O impacto ocorreu na base francesa nos Emirados Árabes Unidos, e foi relatado que um acampamento da OTAN vinculado à Itália, no Kuwait, também foi atingido pelos mísseis. Foi relatada uma interrupção no Estreito de Hormuz devido ao bloqueio causado pelo Irã, por onde se estima que passa cerca de 20% do petróleo do mundo a voos suspensos em grande parte do Golfo. E fala-se de um ritmo de 170 mísseis balísticos em apenas 24 horas, disparados pelo Irã contra essas 14 nações. A frase que resume tudo, e dói dizer isso, é esta: isso já não parece mais um conflito regional, começa a parecer o início de algo muito maior. E há alguns pontos do dia que são importantes porque ilustram um quadro muito mais completo, mais geral. Por volta das 7 da manhã, foi relatado um ataque com drone contra uma instalação petrolífera saudita. Em seguida, os aliados Houthis do Irã, a partir do Iêmen, atacaram instalações petrolíferas da empresa Aramco, usando drones do tipo Shahed 136. De acordo com o relatório, vários drones foram direcionados para Ras Tanura, na costa leste da Arábia Saudita, onde está um dos maiores e mais importantes complexos do mundo para exportação e processamento de petróleo. Em meio ao caos de todos esses ataques iranianos na região, as defesas Patriot no Kuwait derrubaram por engano 3 caças F-15 e os Strike Eagle norte-americanos. Isso, conforme confirmado pelo CENTCOM, os 6 pilotos conseguiram se ejetar e foram resgatados com vida, em condições estáveis moderadas. Trata-se de um incidente grave de coordenação em plena guerra, um erro de identificação em um momento de máxima pressão, o que permite ver que, na guerra real, a experiência conta e muito, algo com o qual nenhum desses países do Golfo evidentemente conta.
Eles têm grandes exércitos e muito bem armados, mas com pouca experiência em guerra real, algo em que Israel leva muita vantagem sobre eles. Na tela, compartilho com você a documentação de um piloto norte-americano que pousou no Kuwait com seu F-15 avariado e sofreu ferimentos leves. No vídeo, é possível ver o momento em que os moradores locais o evacuam. Graças a Deus ele pousou em território amigo, senão a história teria sido bem diferente. Obrigado por nos ajudar em tudo o que pudemos. Bem, e nesses 3 dias de guerra, os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã são estimados em mais de 400 apenas na capital iraniana e em mais de 6.500 ataques aéreos em todo o Irã. Esses são números enormes, monumentais. Bem, e algo importante, 42% das pessoas, você que está me assistindo, que assistem a este canal, não estão inscritas, ou acham que estão inscritas, mas na verdade não estão. Então, confira se você está inscrito, é só clicar no botão que diz inscrever-se e tocar no sininho. Também continuam escrevendo nos comentários que várias pessoas estão passando por isso, que o sistema não deixa se inscrever ou que o botão não aparece, então confira se isso está acontecendo com você também. E lembre-se que as assinaturas estão ativas e dão acesso ao grupo privado do WhatsApp, onde compartilhamos informações, fotos, vídeos todos os dias. Muito bem, e atenção, porque o ministro da Defesa japonês fez um alerta contundente e declarou que jamais se deve permitir que o regime iraniano tenha armas nucleares. E na mesma linha, descreve-se um apoio explícito à ação militar de Trump e de Israel contra os ayatolás, contra o regime iraniano. A leitura é que o eixo anti-Irã está se fortalecendo cada vez mais, e a Europa também está se movendo. Foi relatado que a França não ficou de braços cruzados após o ataque à sua base em Abu Dhabi. O porta-aviões nuclear Charles de Gaulle seguiu rumo ao Mediterrâneo por ordem expressa da presidência para enfrentar os ataques iranianos contra seus interesses na região. E além disso, o presidente Macron anunciou que a França vai aumentar o número de ogivas nucleares pela primeira vez em décadas e que não vai mais divulgar números sobre seu arsenal. Como podemos ver, há muito barulho neste momento e muitas coisas começam a acontecer muito rápido. Agora vamos a alguns dados operacionais oficiais. De acordo com o que está sendo reportado neste momento, as FDI revelaram números das operações do Rugido do Leão até agora. Mais de 2.500 armas utilizadas e cerca de 600 infraestruturas terroristas do regime iraniano destruídas. Do lado americano, o general Tom Keane, chefe do Estado-Maior Conjunto, descreveu o ataque, com mais de 100 aeronaves decolando de terra e mar em uma única onda sincronizada. Caças, aviões-tanque, aviões de alerta antecipado, ataque eletrônico, bombardeiros e plataformas não tripuladas. Ele declarou que, desde o início do ataque, detonado e executado pela CPDI e facilitado pela inteligência dos Estados Unidos, foi feito um incrível desdobramento militar. Ele descreveu que os primeiros atacantes vindos do mar foram os Tomahawk, lançados pela Marinha dos Estados Unidos, aproximando-se pelo flanco sul do Irã, e que, em terra, foram disparadas armas de precisão à distância. Medidas deliberadas, precisas e letais, segundo essa descrição, mais de 1.000 alvos teriam sido atingidos pelos Estados Unidos nas primeiras 24 horas. Bem, agora vamos a algo muito importante. Foi relatado que o Catar interrompeu a produção de gás como consequência dos ataques, o que havia provocado um aumento de 50% no preço do gás na Europa em um único dia. Nos Estados Unidos, foi relatado um aumento de 5,2% no preço da gasolina. Menciona-se que a Qatar Energy interrompeu a produção de gás natural em meio aos bombardeios contínuos sobre Al-Udeid. Vamos entender que se o Catar, um dos maiores exportadores de gás do mundo, parar, e Hormuz, o estreito, for fechado e interrompido, o mundo pode entrar em uma crise energética global semelhante à de 1973 e de forma muito rápida. Então temos que ficar muito atentos.
porque esse conflito está escalando em muitas direções. E com isso, vou encerrando essa atualização de hoje, aqui em Israel e em todo o mundo judaico. Celebrando esta mesma noite, Purim, e Purim não é só fantasias, barulho e doces. Purim é uma festa de memória, é um lembrete. É a história de quando o povo de Israel estava literalmente sentenciado a ser aniquilado, e o Eterno, de uma maneira que parecia impossível, reverteu o decreto, expôs o plano e libertou o seu povo das mãos de Amã. O Amalequita você pode encontrar nos textos bíblicos, no livro de Esther, certo? E a razão pela qual isso importa hoje é porque em cada geração se levanta um Amã com a mesma obsessão de apagar Israel do mapa. Quando se ouvia o grande líder Khamenei e o regime iraniano jurando a aniquilação do povo judeu, é inevitável sentir que a história está se repetindo, com outros nomes, com outros uniformes, com outras armas, mas com o mesmo espírito. Purim também nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, quando o perigo é real e o mundo treme, o Eterno ainda tem a última palavra. Então hoje, mais do que nunca, que seja um Purim de força, de unidade e de clareza, de entender que não é ter um bom exército ou o melhor, não é ter os melhores aviões ou a melhor inteligência. É a convicção de saber que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é quem guarda o seu povo, o livra das garras de seus inimigos e faz com que eles sucumbam em seus próprios planos. Obrigado por me acompanhar nesta atualização. Inscreva-se, compartilhe este vídeo e não saia sem deixar seu like. Nos vemos.